Caraca, que sorrisão que tá na tela, velho. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo da Reply. Você é inteligente? Opa, meu nome é Opa. Reply e hoje eu quero te contar que tudo que te falaram na sua vida sobre você ser inteligente ou burro tava errado. Pense em todos os professores que tu teve, em todos os teus amigos que te chamaram de burro a tua vida toda e em todas aquelas pessoas que enchem a tua bola dizendo que tu é incrível. Todos eles estão completamente enganados. Escolhi esse tema de vídeo porque esses dias eu me senti bem mal. Precisava fazer uma regra de 3 e eu não consegui acertar. E pra quem não sabe, eu tô fazendo mestrado. Então bateu aquele leve desespero de: será que a minha vida toda eu fui burra e eu só dei muita sorte? Lógico que não. Isso era síndrome do impostor atacando novamente. Um dia eu falo dela pra você, porque hoje eu quero contar as coisas que eu descobri enquanto eu tava pesquisando pra saber se na verdade eu era uma fraude e te provar que você na verdade não é tão inteligente ou burro quanto pensa. Mas pra isso, primeiro a gente tem que entender o que significa ser inteligente. Se eu não faço isso, sempre vai ter uma pessoa que vai falar que ser inteligente pra ela é ser capaz de pular em um pé só falando o abecedário de trás pra frente. Eu diria que, eu não sei se eu tô certo, mas eu diria que ser inteligente seria ter muito conhecimento, né? Inteligente é a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Conseguir compreender e resolver problemas e conflitos. Ter um raciocínio bom também é ser inteligente. E principalmente, adaptar-se a novas situações. E pensa um pouquinho comigo. Essa definição tá bem ampla, né? Daria pra englobar muitas coisas nisso. Que não tem nada a ver com fazer regra de 3. Ou pular num pé só. A verdade é que lá pela época que eu nasci, em 1500, foram fundados conceitos do que se era desejado que um homem completo soubesse. E muito se deu destaque para o ensino da matemática e da literatura, deixando grande parte dos aspectos que nos fazem humanos de lado. E essas ideias continuaram passando de boca em boca até hoje, embora sejam muito ultrapassadas. Quando se fala em inteligência, diversos pesquisadores já comprovaram que seres humanos adultos têm no mínimo 9 e alguns estudam que existam 11 tipos de inteligência. E agora você vai me dizer que eu tenho todas essas inteligências, Reply? Vai me mostrar que na verdade eu sou bom quando eu me sinto um bosta? É claro que não. Tem algumas coisas que você vai ser melhor que nas outras. Não é possível para uma pessoa ter todas as inteligências upadas igualmente. Inclusive é por este exato motivo. Deixa eu ficar mais perto aqui, porque se afastou aqui. É por esse exato motivo que eu acho que provas não funcionam. Sabe? Provas de conhecimento de escola, Enem, esse tipo de coisa não funciona. Por que eu acho que não funciona? Cara, você aprende. Você tem um tipo de conhecimento que você consegue aprender mais rápido, sabe? Por exemplo, tem gente que consegue aprender mais rápido, mais fácil matemática, tem gente que consegue aprender mais fácil história, geografia, esse tipo de coisa, sabe? Cada um tem o seu tipo de conhecimento, cada um tem aquela área que domina mais pela sua capacidade de aprender a ser mais fácil naquela área. Aí você chega e dá uma prova para uma pessoa que você necessariamente tem que saber de tudo, de todas as matérias, como por exemplo o Enem, você tem que saber de tudo. Você, obviamente, não vai se sair bem nessa matéria. E se você se sair bem, não é porque você é inteligente o suficiente para saber todas essas coisas, é porque você gravou todas essas coisas. E você, se existir alguém que simplesmente saiba tudo, aprendeu tudo em uma prova geral sobre tudo ali, o cara é literalmente um gênio, porque não tem como você aprender todo esse negócio. Por isso que eu acho que provas assim não funcionam. Se fosse, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, o Enem. Se o Enem fosse, por exemplo, os caras fizessem uma prova de matemática, uma prova de história, uma prova de geografia, cara, ia ser muito melhor. Por quê? Assim você ia ficar muito claro qual área você se destaca mais, qual área você conhece mais, e assim ficaria muito mais fácil de saber se você estaria certo ou não, por exemplo, numa faculdade, sabe? Que, pelo amor de Deus, faculdade é uma coisa ridícula, por favor, vamos concordar aqui. Uma coisa, vamos dizer, em alguma área, por exemplo, eu tô estudando na área de programação. A área de programação, ela é muito mais focada tanto em um certo nível de literatura, linguagens, né, inglês, outras linguagens também, quanto na área de matemática. Você usa bastante matemática em programação. Eu escolhi essa área justamente por eu ser
melhor nessas áreas. Por exemplo, eu sou horrível em história, eu sou horrível em biologia. Eu não consigo entender direito essas coisas. Mas aí eu consigo entender mais matemática e seguir mais essa área. Se eu, por exemplo, interesse mais de matemática e fosse seguir a carreira de médico, eu ia me ferrar num nível absurdo, velho. Você vai distribuindo seus pontos nelas, igual você faz com um personagem de RPG. E é possível rearranjar seus pontos com esforço e dedicação. Então agora eu vou falar os tipos de inteligência e as características deles, pra você ir marcando os aspectos que você tem. Lógico-matemática. Decidi começar com essa porque pra muitas pessoas, apenas essa importa. A habilidade de resolver problemas matemáticos e criar um raciocínio lógico sempre foram muito importantes para o mundo do capital. Afinal, conseguir estabelecer padrões, quantificar e deduzir tornam essa inteligência extremamente desejável em um ambiente de trabalho padrão. Uma pessoa possui inteligência lógico-matemática quando essa é capaz das seguintes coisas: reconhecer padrões, resolver operações matemáticas, problemas aritméticos, claro, mas também se manifesta em pessoas que gostam de conduzir investigações para comprovar hipóteses e se sentem atraídas por jogos de desafio, estratégia e lógica. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer uma conta direito, mas quando tá criando hipóteses ela sempre acerta? Pois bem, ela pode ter esse tipo de inteligência. Linguística. Eu tenho um negócio que, tipo, eu não sou exatamente o melhor em matemática. Eu gosto bastante de matemática, mas eu não sou exatamente o melhor em matemática. Eu não sei se encaixa na parte de lógica ou matemática, mas, tipo, eu gosto bastante de criar teorias sobre várias coisas diferentes, sabe? Do tipo... eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo. Acho que foi em algum vídeo do Todinho que eu já falei isso. Que tem duas teorias que, desde criança, eu fico tentando reformular elas para fazer o máximo de sentido possível. E eu ainda estou reformulando elas, eu ainda fico, de vez em quando, penso nessas teorias para ver se funciona. Que é a teoria de como funcionaria a viagem temporal, assim, o que aconteceria se você viajasse no tempo, como funcionaria a questão de você, por exemplo, voltar no tempo e mudar alguma coisa do passado, como isso funcionaria. Também tem a teoria que pode ser facilmente comprovado por física, só que eu nunca parei para pesquisar, que é a supervelocidade. Sabe, tipo assim, o que aconteceria se você estivesse em um estado de supervelocidade? Você conseguiria se mover, você conseguiria respirar, se você, por exemplo, em alta velocidade batesse numa parede, o que aconteceria com a parede ou com os seus dedos, sabe? Essa é a segunda inteligência considerada por muito como a mais importante, pois ela se define pela habilidade de se comunicar, expressar ideias e ser compreendido com facilidade. Sabe aquele professor que você tem que é super inteligente, mas não consegue passar o conhecimento? Então, essa pessoa tem uma falta de inteligência linguística. Pessoas com inteligência linguística manifestam algumas das seguintes coisas. Sim, tipo, eu fico muito... Tem um amplo vocabulário e sabem adaptar ele para o ouvinte, gostam de ler ou ouvir muito sobre os mais variados assuntos, conseguem convencer pessoas com facilidade, possuem facilidade em aprender idiomas e acabam se atraindo por jogos de palavras ou trocadilhos. Tipo, em questões, em conhecimentos em que eu entendo, eu consigo me virar sozinho muito de boa, tipo, eu consigo aprender uma coisa sozinho muito, muito tranquilo. Mas quando eu tenho que explicar alguma coisa pra uma pessoa, eu não sei explicar as coisas pra pessoa, sabe? Tipo assim, é como se, por exemplo, na minha cabeça, eu formulasse esse conhecimento de um jeito que eu consiga entender. Então, assim, vamos dizer, tipo assim, como é que eu explico isso? Seria como se fosse, por exemplo, o sentido de você fazer o negócio... Você fazer uma conta de, por exemplo, quanto que é 9 vezes 9. Tem gente que vai falar 9, 18, 27, 36, 45, 54. Aí vai fazendo essa conta assim e tem uma pessoa que fala, quanto que é 9 vezes 9? É 81, se não me engano. Eu tô ruim de matemática hoje. 81, vai. É 81, né? A pessoa que fala direto, 81, porque ele já fez a lógica na cabeça dele e já sabe como é que funciona. É mais ou menos isso. Eu formo como funcionam as coisas na minha cabeça. E aí, quando eu vou falar pra pessoa, eu explico exatamente o jeito que eu entendo na minha cabeça, só que não é o jeito que a pessoa entende, é o jeito que eu entendo. Aí isso acaba fazendo com que eu não consiga explicar as coisas para as pessoas. Tipo assim, eu vou lá, eu explico, não, pra você fazer isso, aí você tem que fazer isso aqui, então você faz desse jeito e faz desse jeito aqui. Aí a pessoa vai e fala, mas como assim? Eu não entendi. Eu fico pensando, pera, como que você não entendeu? Mas tipo, se você fizer isso aqui faz todo sentido e tal, mas a pessoa não entende porque é o jeito que eu entendo, é o jeito que eu fiz pra eu entender, mas a pessoa não vai entender, tá?
Visual espacial. A inteligência visual espacial entra no campo de entender o mundo em 3 dimensões. Mas nossa, Reply, a gente vive em 3 dimensões. Todo mundo tem isso. Não. Não me interrompe, ok? Pessoas com inteligência visual espacial apresentam alguns aspectos como conseguir imaginar objetos em 3 dimensões e projetá-los em diferentes pontos de vista, lembrar mentalmente de lugares que já foi com diferentes ângulos, imaginar representações do mundo físico, mesmo que baseado em memórias, tem a capacidade de percepção. Nisso se aplica a saber se algo ficará melhor com outras cores, formatos ou acessórios. Tem percepção de encaixe, ou seja, conseguir olhar para componentes e perceber onde eles se encaixam. Tá, eu tenho mais ou menos isso. Tipo, por exemplo, quando eu vou arrumar a minha mesa de setup, antigamente, assim, meu setup PC e tal, antigamente eu fazia, tipo assim, como eu não tinha uma ideia de como ia ficar o negócio, eu fazia ou um modelo 3D, ou eu fazia algum desenho de como eu queria que ficasse e tal, pra eu ter uma ideia, eu ia testando assim, e ia fazendo. Agora, eu consigo, por exemplo, olhar, tá, isso aqui são as coisas que eu tenho que colocar na mesa. Essa aqui é a mesa que eu tenho. Eu já fico pensando automaticamente, tá, eu encaixo isso aqui, encaixo isso aqui, tá, perfeito, vai ficar assim, sabe? Eu consigo olhar pro negócio e eu vejo como que ele vai ficar arrumado, sabe? Eu acho que eu tenho mais ou menos isso. E a inteligência visual espacial também se manifesta para pessoas que trabalham com imagens e pinturas, pessoas que precisam ter noção de espaço e localização. Se manifesta em pessoas que gostam de jogos com labirintos, metroidvanias, quebra-cabeças e localização virtual. E também para pessoas com alto senso de localização e direção. Já me ferrei aí. É muito comum eu ir para algum lugar, igual por exemplo, caraca, eu tenho que ir até aquela cidade, naquele ponto daquela cidade lá. Eu sei onde fica. Como que eu chego lá? Não sei. Eu sei pra que lado que tá pra lá, mas eu não sei como é que chega lá. São no mundo real. Nessa inteligência, por exemplo, uma pessoa com a fantasia manifestaria esse aspecto tendo um bom senso de direção e gostando de estar em espaços onde ela possa buscar por localizações. Corporal e sinestésica. A inteligência corporal sinestésica está diretamente relacionada ao uso eficiente do corpo, ou seja, como a sua mente se relaciona com o seu corpo. Se você vive se batendo nas paredes, provavelmente essa inteligência está faltando para você. Uma pessoa com inteligência corporal sinestésica alta tem geralmente uma alta consciência do próprio corpo, reconhecendo suas capacidades e limitações físicas. Possui habilidades manuais e gosta de construir, reformar ou limpar coisas. Possui uma boa linguagem corporal. Aquela pessoa que consegue controlar as próprias expressões faciais para que ela mostre exatamente o que ela está pensando ou não. Metaforando? Quando ela quiser, ela costuma também possuir uma noção de ritmo físico e capacidade de desviar de Esse vai ser difícil. E capacidade de desviar de obstáculos e controlar o próprio corpo, assim como um alto nível de coordenação motora. Musical. Eu tenho uma boa coordenação motora quando eu tô sozinho, mas eu acho que eu estaria dando ansiedade mais, porque quando eu sinto que tem pessoas olhando pra mim, é o momento que eu fico mais desastrado possível. Tipo, por exemplo, eu tenho muito a mania de quando eu vou colocar coisas, por exemplo, em cima da mesa, eu não tenho problema em colocar, por exemplo, na beiradinha, porque quando eu tô sozinho, não vai cair, eu não esbarro nas coisas, não vai cair. Eu sei que não vai cair, eu me acostumei a colocar essas coisas na bordinha, quando eu tô perto de pessoa, eu coloco na bordinha, eu esbarro e cai, sabe? Isso que é muito chato. O próprio nome já dá pra supor do que se trata. A pessoa com inteligência e capacidade de desviar de obstáculos e controlar o próprio corpo, assim como um alto nível de coordenação motora. Musical. O próprio nome já dá pra supor do que se trata. A pessoa com inteligência musical é sensível ao som. Ela nota sons que os outros não percebem, reproduz e reconhece sons com facilidade, consegue discernir ritmo, tons e timbres, gosta de música e tarefas relacionadas como compor, tocar ou cantar, e reconhece padrões no gosto musical dos outros. Eu reconheço mais ou menos os padrões no gosto musical de uma pessoa, e o máximo de parada de teoria musical, dessa parada que eu entendo assim, é só saber tempos de música, por exemplo. Consigo definir tempo. Eu não consigo definir, por exemplo, quantos BPM tem uma música, mas eu consigo aprender rapidinho como é que é o tempo de uma música. Assim, a pessoa canta um verso da música, quando ela passa pro outro, eu já sei qual que é o tempo da música, sabe? Tipo assim, 1, 2, 3, 4.
Sabe, pra mim é meio fácil fazer isso. Agora, todo o resto da parada de música, eu não entendo nada. A inteligência musical não precisa estar ligada com a inteligência corporal sinestésica, mas quando as duas se combinam, geralmente a pessoa sabe dançar bem. Interpessoal. Essa foi a última inteligência das 7 primeiras identificadas, e talvez seja a mais útil de todas para a sociedade e a menos estimulada por falta de conhecimento. A inteligência intrapessoal envolve a relação do indivíduo com a capacidade de perceber o outro e fazer-se entender perante aos outros. Nisso, já dá pra notar como ela pode estar ligada à corporal e à linguística, mas acaba se tornando única. Pessoas com inteligência intrapessoal têm facilidade em algumas coisas, como liderar os outros, ser sensível aos sentimentos e humor dos outros, percebendo quando algo tá errado, ter facilidade em se conectar com os outros, ter facilidade em fazer e manter amigos, e consegue entender os outros e seus motivos com facilidade. Tá, uma pessoa que consegue ler as outras pessoas mais facilmente, né? Incluindo características bem... Consegue ler as pessoas mais facilmente e consegue ter ideias de como agir em relação às pessoas mais facilmente. Sutis. Intrapessoal. Já a inteligência... Então isso quebrou, né? Tu ficou falando intrapessoal, mas é o interpessoal. Intrapessoal é a inteligência de se conhecer. Embora isso pareça óbvio, muitas pessoas atualmente têm uma grande dificuldade em saber quem são, o que gostam, ou como se comportam e suas qualidades e defeitos. Essa inteligência se manifesta na capacidade de se aceitar, de reconhecer os seus erros e acertos, aceitar e entender críticas, reconhecer os próprios sentimentos, procurar se autoconhecer, buscar se agradar com sucesso quando as coisas não correm como planejado e possuir força de vontade para tentar e conseguir o que se deseja. Tipo, a capacidade de se aceitar. Eu demorei muito pra isso, realmente. Demorei pra caramba. Igual, por exemplo, eu não aguentava, eu literalmente não conseguia olhar pro meu rosto em fotos, em vídeos. Eu não conseguia olhar porque eu simplesmente me achava extremamente feio. Feio de um nível absurdo. Eu não conseguia me olhar no espelho. Me olhar no espelho tá tranquilo. Mas agora, tipo assim, me ver em vídeos, me ver fazendo expressões diferentes e tal, eu não conseguia. E isso só foi melhorar realmente quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Porque pelo fato de eu ter muita preocupação de tá tudo funcionando certinho, o volume tá funcionando aqui, o som do microfone tá saindo, o som do vídeo tá saindo, tudo certinho, eu acabei me acostumando a gravar. Por exemplo, aqui eu tenho 2 telas. Eu tenho uma tela que tá aqui na frente, que é a tela do notebook, e aqui eu tenho a tela monitor separado, né? Aqui na tela do monitor que tá tocando vídeo. Só que aqui na minha frente tá o OBS. No OBS eu me acostumei a gravar olhando pro OBS, porque aqui eu olho pra mim que tá aqui, eu olho aqui o vídeo, aqui tá o volume do negócio e tal, eu olho pra algumas coisas à volta, por exemplo, aqui no cantinho tá as cenas do negócio pra eu trocar pra esses troços todo doido aqui que tem aqui. Esse tipo de coisa, eu me acostumei a olhar e aí eu acabei achando que não é nada demais eu me olhar, sabe? Não é nada demais, eu não sou uma abominação que tá na tela, sabe? Aí eu acabei me acostumando com isso e também eu achava isso muito... Eu achava muito estranho aquela galera que falava, aqueles youtubers que falavam assim, nossa, eu tenho aquele youtuber tímido, né? Que falava assim, nossa, eu consigo falar normalmente na frente da câmera, mas fora das câmeras eu sou todo tímido e tal, assim. Eu fico pensando, como assim você é tímido na câmera, mas fora da você não tem como você ser nos dois, não? Assim, se você não for tímido na câmera, você automaticamente não seria tímido fora, né? Aí depois que eu comecei a gravar vídeo, eu percebi que realmente é assim mesmo. Eu consigo me soltar muito mais olhando só a câmera, igual, por exemplo, eu gravo no meu quarto. E no meu quarto eu deixo tudo fechado. Só a janela que tá aberta ali, só que a janela na frente dela tem uma parede, então não tem nada na frente. Mas tipo, se chega, por exemplo, sei lá, chega alguém aqui e abre a minha porta e falar comigo, eu não consigo ser tão solto igual eu normalmente estou sendo nos vídeos, sabe? É isso aí. E o outro meio que se encaixa mais ou menos no que eu falei. O resto. Aperta, vai. Naturalista.
Essa inteligência e a próxima foram recentemente adicionadas, por não se englobarem nas anteriores. A inteligência naturalista consiste na facilidade em compreender a natureza e o ambiente que te cerca. Isso inclui compreender como lidar com animais, com o tempo e com o próprio meio ambiente. Pessoas com a inteligência naturalista geralmente se dão bem com animais, gostam de pesquisar sobre o ambiente, e isso inclui rochas, flora e fauna, conseguem saber como vai ser o clima e se preparar para isso, e possuem uma preocupação com o ecossistema. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu tenho um negócio muito estranho, que é tipo assim... Eu consigo saber na hora se o dia que eu tô indo, que tá começando, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem 2 climas diferentes. Você tem o clima nublado e você tem o clima ensolarado. Geralmente, quando o dia ele vai ser bom, ele vai dar tudo certo, eu vou ficar tranquilo e tal. Geralmente nesse dia eu sinto o tempo inteiro que o dia tá ensolarado em volta de mim, sabe? Parece que o tempo inteiro o dia tá ensolarado, tá muito brilhante, tá tudo muito claro. Mas quando eu sinto que o dia ele vai ser muito bosta pra mim, parece muito que o clima tá nublado, sabe? Tá tudo meio acinzentado, tá tudo meio doido assim. Isso, tipo assim, quando eu tô começando o clima, assim, eu vou sair pro trabalho 8 horas da manhã, o clima tá meio acinzentado, eu assim, caraca, esse dia vai ser uma bosta. E realmente o dia é uma bosta. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com alguma coisa mental sobre isso, mas E eu me dou bem com animais, eu tenho um cachorrinho muito legal ali. Existencial. Essa última Que é pros o que late nos filósofos. meus vídeos. Só que não. A inteligência existencial se manifesta em pessoas que buscam compreender o significado da existência, ter uma necessidade da busca por respostas sobre como as coisas funcionam e param de funcionar. Eu gosto de procurar respostas sobre as coisas, só que tem coisas que eu acho que, tipo, não necessita você ir a fundo, assim. Assim, porque eu diria que é bom você procurar a resposta dos negócios, mas não a ponto de você ficar paranoico querendo a resposta do negócio, sabe? Buscam compreender os avanços e retrocessos do conhecimento e ações populares e individuais. Têm muita curiosidade sobre o funcionamento da sociedade, da vida e da origem das coisas. Ainda estão sendo conduzidos estudos sobre mais algumas inteligências até o presente momento desse vídeo, para decidir se estas têm autonomia ou são derivações de outras. Essas são a inteligência colaborativa, a criativa, a cristalizada, a fluida e a geral. Você pode ter notado que em algumas dessas inteligências você pode ter marcado todas as alternativas, só algumas, ou nenhuma, dependendo do grupo. Só pra notar que isso é um estudo muito complexo. E a quantidade do que você marcou não significa o quanto você é inteligente quando se trata desse aspecto na sua vida. Sim, eu fiz uma armadilha. Porque às vezes, mesmo você só marcando uma alternativa, esse aspecto é tão desenvolvido em você que ele pode ser suficiente para te classificar como possuidor dessa inteligência. Mas diferente de um MBTI, de um signo, de um teste vocacional ou de qualquer coisa que tente te prender numa caixinha, você é plenamente capaz de mudar e aprimorar, aos poucos, com dedicação, os aspectos que não são tão fortes em você. A beleza de ser inteligente é que ser inteligente é a capacidade de aprender, conhecer e resolver problemas, adaptar-se a novas situações. E quanto mais você treina isso em um aspecto, melhor você fica. E agora, pro pessoal que sempre foi visto como inteligente, deve ter visto que provavelmente você não tem todas as inteligências que eu mostrei, e nem marcou todas as caixinhas. Porque a gente passa a vida toda aprendendo e melhorando, e só sendo bom em um aspecto, mesmo que seja em alguma das inteligências mais valorizadas pela nossa sociedade. Nem sempre isso vai ser o suficiente em todas as situações para resolver todos os seus problemas. Ser burro pra pedagogia é o oposto de ser inteligente. Então, nesse caso, ser burro não é não saber das coisas, mas se recusar a aprender as coisas e não ter a capacidade de resolver os problemas que aparecem na sua vida. Igual um burro mesmo, que sempre segue o mesmo caminho e é teimoso e só repete as mesmas coisas que aprendeu quando era pequeno. Se você tá tentando, se você tá se esforçando, você é inteligente. Justamente porque a cada erro, você fica mais próximo de aprender como acertar. Esse é um conhecimento que sempre parece balela pra quem ouve, como se fosse uma mentira pra trazer conforto pra quem é julgado como burro e tá condenado a ser burro pra sempre. Mas não é. São estudos científicos modernos que mostram que não é só porque você não tem o conhecimento desejado agora que você pra sempre não vai ter. Com esforço e treinamento, você consegue. E agora, alguns golpes no ego de quem se acha super inteligente e acredita que possui todos os aspectos que eu citei por aqui. Primeiro, eu recomendo que você veja esse vídeo no card aqui. E segundo, sabia que 90% da população da Europa acredita que se encontra entre os 10% mais inteligentes? Essa conta meio que não bate, né? E sabia que dessa média de pessoas com um QI acima da média, 40% delas acredita estar entre o 1% mais inteligente do mundo? A verdade é que provavelmente ninguém que tá vendo esse vídeo
vídeo tá perto desses 10% de pessoas mais inteligentes. E a gente só é ensinado a achar isso porque a gente tem alguma das inteligências que são valorizadas pelo nosso sistema social em que a gente se encontra. Ou porque fez um teste de QI de 15 minutos no BuzzFeed. Eu não preciso falar que isso é uma mentira desgraçada. Um dos erros mais comuns até alguns anos atrás era medir a inteligência com testes de QI. Mas você sabe para que servem os testes de QI? O teste de QI já começa errado na sua criação, onde ele não foi feito para identificar gênios ou pessoas acima da média, mas identificar crianças que precisavam de ajuda na escola e inteligências de matemática e linguagem, desconsiderando qualquer outro aspecto da inteligência humana. O próprio criador disse que esse teste era apenas para identificar crianças que poderiam participar de um reforço preventivo para ajudar que elas acompanhassem o restante da turma. Ou seja, o teste de QI não é para definir se você é inteligente, é para definir se você não é burro. Em 2011, descobriu-se que ao repetir testes de QI, adolescentes e adultos poderiam ter resultados diferentes dependendo do clima e da alimentação, o que desbancou que a habilidade intelectual é um fator constante. Pesquisadores no Canadá analisaram o resultado do teste de QI de mais de 100 mil pessoas. Dependendo da sua alimentação também, da sua energia e tal, você acaba não tendo uma memória tão boa, não é? Você acaba danificando a sua memória, e aí se você for fazer um teste, se você estiver mal alimentado ou bem alimentado, os resultados vão ser diferentes. Esses testes cobriam atenção, memória e habilidade de planejamento. E sabe o engraçado nisso? O treinamento constante cerebral em áreas diferentes como linguagem em nada ajudaram o desempenho. E a única conclusão que se chegou em comum foi que o cérebro de fumantes e pessoas ansiosas tinha mais dificuldade em exercícios de memória de curto prazo. Os indicativos de testes de QI hoje em dia não funcionam justamente por conta dos novos estudos realizados sobre o funcionamento do cérebro, onde se sabe que crianças, adolescentes e adultos vão apresentar resultados diferentes dependendo em muito de sua classe econômica, justamente por fatores de nutrição e estímulo ao aprendizado também. Um teste de QI feito na internet tem tanto valor quanto tentar medir sua inteligência resolvendo jogos de puzzle. Eles vão quantificar um aspecto de 9 de como a sua mente funciona, e o resultado pode variar dependendo até do seu humor do dia. Ou seja, não presta pra porra nenhuma. Só talvez sirva pra você se sentir especial quando tira um número alto, ou estúpido quando tira um número baixo. E o maior exemplo que eu tenho disso, eu dou porque quando eu tava na escola, eu era viciado em fazer contas. E eu chegava a tirar de 160 a 170 em testes de QI. E foi só eu entrar numa faculdade de humanas e parar de fazer conta por alguns anos, que foi o suficiente pra eu ter dificuldade de fazer uma regra de 3 de cabeça. Chega a ser ridículo acreditar que em 50 minutos é possível se medir toda a capacidade cerebral de um ser humano. Sim. Igual, por exemplo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, vamos dizendo, acho que era no segundo ou terceiro ano do ensino médio, cara, eu era o melhor da sala em física, sabe? Ninguém, inclusive até o negócio, isso até entra naquele vídeo de NPCs do Todinho, né? Tipo assim, eu ficava pensando, cara, por que essa galera aqui não entende física, é um negócio tão simples e tal. Cara, eu parei de estudar física por um ano, não sabia mais nada. Porque eu não aprendi física, eu gravei física, sabe? Todos os aspectos de sua inteligência, em uma falsa sensação de superioridade ou inferioridade que se cria. Não foi uma questão de eu envelheci e fiquei burra ou algo do tipo, mas o nosso cérebro sempre está se adaptando e modificando nossos aspectos mais fortes segundo a necessidade. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo citar metade dos autores que eu uso na minha tese de cabeça, mas eu raramente preciso fazer qualquer conta. Até porque eu tenho uma calculadora. Atualmente, é impossível se medir com precisão a inteligência de alguém. E somente é possível avaliar aspectos em pontos singulares sobre memorização e lógica. A capacidade de se adaptar ao seu ambiente, que é a verdadeira inteligência nesse caso. E que não pode ser quantificada. E todo mundo que tá vendo esse vídeo, com esforço, pode desenvolver isso e aprimorar esses resultados. Só pra completar, todos esses vídeos que dizem que você é inteligente porque você não se distrai com facilidade, ou que você fica acordado até tarde, ou que você é curioso, ou que você procrastina, são todos mentirosos também. Onde eles pegam coisas que muitas pessoas fazem só pra te convencer que você é especial e diferente da maioria de alguma forma. De fato, você é diferente de todo mundo. Você é o único você que existe, mas isso não te torna melhor ou pior em todos os aspectos que outras pessoas. Então, na próxima vez que te chamarem de burro, tenha pena da pessoa, porque ela ainda não tem um conhecimento que você já tem. E sinta mais pena ainda se ela não quiser aprender sobre isso, que a pessoa burra na história é ela. A partir de agora, quando você chamar alguém de burro, tendo conhecimento desse vídeo,
O burro é você. Ou é a pessoa mesmo, né? Vai que ela não quer aprender as coisas e você só tá apontando esse fato. E se você tem algum amigo que tá se sentindo pra baixo porque tá indo mal em exames e tá achando que ele tá condenado a ser burro pra sempre, considera mostrar esse vídeo pra ele. Talvez você torne o dia de alguém melhor. Se eu te ajudei, considera se inscrever, deixar aquele comentário fofo que me ajuda a continuar com esse trabalho, enquanto eu tento conciliar minha vida dupla. Parando pra pensar, eu sou praticamente um Batman, né? Só que pobre e fazendo mestrado. E bem, acho que era só isso que eu tinha pra dizer sobre ser inteligente e ser burro. Te vejo no próximo vídeo? Até mais. Cadê a animaçãozinha? É legal o fato dela sempre dar uma animaçãozinha no negócio quando termina. Enfim, foi isso. Espero ter gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Reply também que tá aparecendo aqui do lado. E até mais, burros.